Olá, seja bem-vindo ao programa Em Pauta. Esta semana a gente está homenageando São José dos Campos pelos 253 anos que a cidade está completando. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito conhecida aqui no nosso município, que é a dona Ângela Savastano. Ela é pesquisadora de cultura popular. Tudo bem, dona Ângela? Tudo bem, Fernanda. Te agradeço por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conversando com a gente um pouco hoje. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, então, a gente vai rodar um vídeo agora que tem algumas imagens que representam ou simbolizam um pouco do nosso folclore e um pouco da cultura popular aqui da nossa cidade. Pode rodar. Em 2020, São José dos Campos completa 253 anos de história. Considerada a sede da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o município é cortado pela famosa rodovia Presidente Dutra e liga as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. Em sua história, a presença marcante da cultura influenciada pelos bandeirantes e tropeiros que traçaram pela região os caminhos rumo ao ouro de Minas Gerais. Misturado a isso, um pouquinho da bagagem de cada migrante que veio ajudar a construir a nossa cidade, vindos de diversas regiões do país. A cultura popular traz em seus traços a dança, os jogos, a música e a viola caipira. Todas essas representações temperadas com a culinária daqui, que tem gosto e cheiro de fogão a lenha. Essa é nossa cidade, uma mistura de povos, sons, sabores e muita história. Parabéns, São José dos Campos! Bom, então agora que a gente já viu essas imagens, a gente volta aqui para o bate-papo com a dona Ângela. Eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu acho que não tem outra pessoa melhor para responder do que a senhora. Então, para quem ainda não sabe ou tem alguma dúvida, explica para a gente o que é a cultura popular. Então, Fernanda, para ficar assim claro, eu digo claro, às vezes não é tão claro, mas para o começo do caminhar, a gente teria que entender um pouco o que é cultura, essa Sim. palavra cultura. Então, como é que eu passo isso para os meus filhos, para os meus netos, conversando? Porque é muito difícil você ter uma definição de cultura. Não é difícil, mas é difícil a pessoa achar, é isso. Mas, olha, é tão fácil. Cultura é todo saber acumulado. Tudo que você aprende, acumula e guarda, chama-se cultura, que tem aquela origem, significados como se fosse plantar, colher. Essa palavra cultura, o mais fácil você entender é saber o que eu aprendi e acumulei. Certo. Então, partindo daí, que você entende que esse acervo que você acumulou, tem duas maneiras de você acumular esse acervo. Uma é desde quando você nasce até você acabar a vida, que é um aprendizado devagarinho, ali no berço, com a mãe, com aquele meio ali, vai estendendo, e essa relação com o homem, com outro homem, e o homem com aquele espaço onde está vivendo e está aprendendo e está guardando coisas para ele. Então, o acúmulo de conhecimento nessa relação, homem com homem, homem com o ambiente. Certo. Então, essa cultura não tem fim. Enquanto você vive, você aprende. Aí você tem uma noção do que é cultura. Todo mundo sabe, porque todo mundo vive, está aprendendo e guarda isso como fosse esse aprendizado e acumulado. Começa desde quando você nasce e vai até o fim da sua vida. Sim. Tem um momento da vida do homem que ele começa a aprender coisas fora dessa vida, assim, dessa relação homem com homem. Ela vai para uma escola.
Aí você tem um outro aprendizado que tem definitivo, que tem livros, tem o professor, tem o que ensina, tem o que você faz prova para passar. É uma cultura também, já é uma cultura erudita. Essa cultura popular, essa cultura que vai sempre, nunca acaba, que é chamada cultura popular. Ambos são culturas. Uma deram o nome de cultura erudita, outra de cultura popular. Então, o folclore estuda esta cultura popular. O próprio nome folclore é um nome inglês, né, que quem escreveu pela primeira vez foi um arqueólogo que escreveu numa revista, e escreveu na língua dele, no inglês, folklore. Folk, povo, lore, sabedoria. E juntou, a palavra chegou para nós, folclore. A sabedoria do povo. Da sabedoria do povo. Então, quando pergunto qual é a diferença entre cultura popular e folclore, não. Folclore é a ciência que estuda a cultura popular. Estuda a cultura popular. Ficou claro? Claro, com certeza. E na sua opinião, qual que é a importância da cultura popular para a construção da história de uma cidade, como São José, por exemplo? Bom, ela é importante para o ser humano, porque nós, seres humanos, vivemos em sociedade, nós não somos os únicos, né? Nós precisamos ter o outro, a comunidade, para poder viver. Começa lá atrás, né? Todo ser humano, ele tem que ter o outro, tem que ter o ambiente. E toda cidade nasce dessa relação. O que acontece naquele núcleozinho, naquele pequeno núcleo, ou não tem ninguém, é um espaço, só tem um ambiente, e qual é o homem quando chega e começa a trocar aquele conhecimento com aquela cidade. Então, a importância dessa história que você vai começar a estudar, por exemplo, São José dos Campos, aí você vai para a escola, você não sabe nada de São José, porque na sua casa não é esse assunto que lida, mas na escola vão ensinar o que é uma cidade. Antes de ser uma cidade, é uma aldeiazinha, que depois vira sendo uma vila, depois vira uma cidade. Todo esse processo que está registrado numa história, no livro que é passado na escola, na cultura erudita, você tem que saber, pelo menos, a história do lugar onde você mora, porque você convive com aquele lugar. Então, a história é muito importante para você estudar aquela realidade onde a pessoa está. Então, e difere de um lugar para outro. Então, a origem das cidades, a origem tem que estar registrado na história. Quando não é, antes de ser registrado no papel, é contada. Sim. Essa relação, né? A pessoa vai falando, vai dizer, eu vim para cá, eu não tinha nada aqui, aí meu pai me deu um pedaço de terra, eu fiz isso, já está fazendo a história da cidade. A história oral, já está se desenvolvendo. Já está acontecendo, de fato. Alguém escreve isso, vai para passar para os outros. E essa transmissão dessa sabedoria verbal, assim, oralmente, vai passando de um para o outro, um para o outro, um para o outro, um para o outro. Então, os moradores daquele núcleo tem obrigação tem obrigação não, ele conta a história, vim aqui, meu pai fez isso, meu avô fez isso, teve meu avô. Então, isso vai formando a história oral, isso vai sendo passado. Se a pessoa muda de lugar, vai para outro lugar, ele leva a história dele para contar em outro lugar. E as pessoas que vêm de outro lugar, vêm para aquele núcleo ali, contam a história. Quer dizer, a história é da pessoa. Exato. Bom, eu vou pedir licença para a senhora agora, a gente vai fazer um pequeno intervalo. E no próximo bloco, a gente continua o nosso bate-papo com a dona Ângela para conhecer um pouquinho mais sobre a cultura aqui da cidade. Até já!
Nós estamos de volta com Em Pauta de hoje, conversando com a dona Ângela Savastano, que é pesquisadora da cultura popular, está ajudando a gente aqui a relembrar um pouco da cultura de São José, explicando para a gente também o que é a cultura e a importância que ela tem para uma cidade. Dona Ângela, eu vou começar esse bloco agora te perguntando como era São José dos Campos quando a senhora veio para cá. Em que ano a senhora veio? Como era a cidade naquela época? O povo, a cultura, a urbanização? Então, eu vim para cá em 1945, eu tinha 13 anos. Então, eu sou nascida no Rio de Janeiro, no subúrbio, não conhecia nada, nunca tinha saído do Rio de Janeiro. E eu vim numa época que São José dos Campos era considerado uma cidade de tuberculosos, para a cura da tuberculose. E vim por conta de uma doença mesmo, da tuberculose, que um irmão da minha mãe ficou tuberculoso. Então, ele veio se tratar aqui em São José, que era onde vinham todos os tuberculosos se tratar aqui. A papai deve ter explicado direitinho o resultado. A fase sanatorial da cidade. Sanatorial, que é muito importante, porque que decidem isso, não havia remédio para tuberculose, era o clima, enfim. Então, eu venho adolescente, mocinha, né? Ia fazer 14 anos, mas ainda tinha 13. E então, foi muito estranho para mim chegar em São José dos Campos, naquela época, porque eu vim de trem, não existia a Dutra ainda. Existia Rio-São Paulo, a estrada de ônibus, que passava ônibus, que não era nem asfaltada, mas demorava muitas horas. Quer dizer, quem viajava aqui pelo Vale, acho que viajava por trem. Eu vim de trem. Então foi foi assim um impacto para mim, porque tudo diferente da minha cidade, até o clima. O clima era frio, era tudo diferente. Então, eu fiquei um pouco assim, a princípio, eu não queria vir para São José, porque naquela época, lá no Rio de Janeiro, havia um preconceito contra São Paulo. Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo é pedante, São Paulo é isso, São Paulo é aquilo. Uma rixa, né? É uma rixa. Mas eu não entendia nada daquilo, eu era uma criança, mas ouvia, né? Tanto que a minha mãe, quando veio para cá, teve um problema muito sério, porque meu pai não quis vir, porque ele não gostava de São Paulo. Bom, enfim, aí chega em São José nessa época dos tuberculosos. E a cidade era muito diferente? Olha, a Rua Calçada, na época, tinha a Humaitá, ali o centro da cidade, né? Acho que a Mário Galvão não era calçada ainda, enfim, tem uma lembrança de uma cidade. A minha mãe pediu para o chofer que tinham 9 carros de praça na cidade, só 9, todos eram conhecidos de todo mundo. Minha mãe pediu para um chofer de praça, que é amigo nosso, para ir nos buscar lá, que eu vim com a minha irmã, e para dar uma voltinha na cidade. Mas eu vim muito criança e eu só lembro mesmo da Rua Humaitá, que não era asfaltada, ela tinha aquele paralelepípedo, aquelas pedras grandes, e minha casa, que a mamãe tinha alugado, porque não existia casa para alugar, a maioria era pensão e os donos da casa. Mamãe conseguiu uma casa numa rua que é perto agora, mas uma casinha muito simples, que não tinha como era a minha casa lá no Rio de Janeiro. Era casa de tijolo, e estava chovendo no dia que eu cheguei. Minha mãe tinha posto umas bacias assim no meio da casa. Eu já fiquei muito triste, aborrecida, sabe? Ai, que casa esquisita, sei mais o quê. Mas quando eu entrei em casa, tinha uma bicicleta no portão da casa, porque não tinha esse negócio de fechar a casa, era bem diferente. E eu vi uma bicicleta, e quando minha mãe falou, deixa de luxo, isso aí é aqui a casa que eu consegui, sei mais o quê, eu saí, peguei a bicicleta que estava perto, e fui passear de bicicleta. Já estava no final da tarde. E eu passei ali na Rua Humaitá.
com aqueles paralelepípedos, aquele silêncio, isso eu lembro muito bem, aquele ventinho fresco da tarde, que não tinha no Rio de Janeiro. Aí eu falei, que coisa linda que essa cidade, um silêncio, um frescor. Me apaixonei pela cidade ali, sabe? Fiquei passeando ali na Rua Maitá, na pracinha ali. Era aquela rua mesmo, só que era com outras casas, né? E quando eu cheguei, minha mãe estava com a mão na cabeça. Como é que é isso? Você sai daqui. Onde é que você estava? Eu estava passeando de bicicleta. Que bicicleta? Uma bicicleta estava aqui em frente de casa. Então, pronto. Aí me apaixonei cheguei no final de semana. Na semana seguinte, eu fui para a escola já. Eu tinha ficado no Rio de Janeiro porque eu tinha ficado segunda época de latim. Aí eu tinha que fazer o exame lá para vir para cursar João Cursinho. E já tive outro choque, né? Porque quando amanheceu no outro dia, eu não enxergava nada, neblina. Muito diferente. Tudo diferente. Aí eu já também me assustei, pensando que é isso? Isso é russo. Ela chamava russo, né? Mas foi assim que eu encontrei a cidade, fui para a escola, João Cursinho, que era... Foi assim que a senhora conheceu São José dos Campos, né? Uma criança com 13 anos, ia fazer 14 anos logo no começo do ano, em abril, e aí eu tive esse impacto, mas tudo muito diferente. Bom, agora que a senhora contou um pouco para a gente como foi que a senhora conheceu a cidade, queria que a senhora falasse, na sua opinião, a cultura popular de São José, ela é baseada, ela tem raiz no quê? Como eu falei, nesse patrimônio que já existia da cidade, da própria história da cidade. Então, esse modo de falar diferente, esse uso e costume que foi sendo fixado em São José, é a própria história que determina essa cultura. Então, você se vai estudar a história de São José, você vê que ele passa por uma colônia de índios, né, uma aldeia, ele é uma aldeia, depois vai se transformando com os catequistas, depois ele vai se transformando, então ele é muito rico na própria história e nas pessoas que vêm para a cidade, colonizar essa cidade, e tem os vestígios até hoje, porque não esquecer que o que fica está gravado na cultura de cada pessoa. Agora, São José dos Campos, já naquela época, por causa dessa proximidade das outras cidades, sul de Minas, etc., ele tinha, vamos dizer assim, nessa época que eu cheguei em São José, ele já tinha muita influência da proximidade dele com a capital, São Paulo, que é pertinho, né? Então, ele tinha traços bem próprios, mas conservava toda aquela cultura que sempre estava enraizado no povo. Então, toda a história, para você entender a população, você tem que saber a história dele. Qual foi a época que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, quem que veio de fora, porque a cultura que vem, os saberes que vêm de fora se enraizam também, né? É trocado com os que estão aqui. Então, você vai transformando o que fica na raiz é a própria cultura da cidade, é o traço cultural da cidade. Perfeito. Bom, agora a gente vai para mais um intervalo, em seguida a gente volta para continuar aí conhecendo um pouquinho mais da história de São José. Até já! Nós estamos de volta agora com o último bloco do Em Pauta de hoje, conversando com a doutora Ângela Savastano, pesquisa a cultura popular aqui de São José há tanto tempo, né? Eu vou começar esse bloco, então, o último bloco do nosso programa, te perguntando sobre a nossa cultura. Quais são os principais elementos que representam a cultura popular aqui da cidade? Fernanda, é o que ficou, o que resistiu. Então, como eu falei, São José dos Campos, ele adota muitas pessoas de outras cidades. Essas pessoas trazem
os seus saberes. E aqui eles conservam os seus saberes. Tem bairros que é mineiro, tem bairro que é nordestino, porque mora aqui. Mas o que ficou dessa raiz do espontâneo do povo ainda tem. Você, para estudar o que ainda pulsa da nossa cultura popular, daquilo que está muito enraizado na pessoa e não deixa de fazer, não deixa de ser ele, você pode estudar em diversas faixas, assim, por exemplo, linguagem. O que da cultura popular tem o joseense? O modo de falar, os termos, não é? Quando você vai em qualquer lugar, você já sabe, esse aqui é do Vale do Paraíba, porque já tem a pronúncia, né? Tem a parte das falas, não só do modo de falar, mas com os termos usados em São José. É lindo tem isso. Pouco da culinária também, né? Tem de tudo, Fernanda. Olha só, língua, a construção das casas, os usos e costumes, o comércio. Hoje você vê ainda no coração de São José dos Campos, em frente à Praça da Matriz, um comércio que é da barganha. Ainda existe isso. Você vai lá, todo dia está lá é um comércio masculino, não entra mulher. Aí você vê, é um traço cultural. Vai acabar um dia, mas porque a cidade muda, né? A culinária, o modo da fé, de expressar fé, como nós tivemos muitas influências de outros povos, nós somos muito ricos nessas expressões de fé, sabe? Tanto do catolicismo como da Umbanda, enfim, pessoas que exercem a fé de uma maneira própria, as comidas das festas de fé, tudo tem muita coisa. Os jogos, aqui em São José dos Campos, os jogos masculinos, por exemplo, aquela dominó na Praça Livre, tá entendendo? Você vai encontrar a música, a dança. A dança, né? Então, em todas as manifestações humanas, São José guarda alguma coisa que ainda é, por exemplo, a catira. A catira, que é uma dança coletiva, que é festiva, não precisa ser não é de religião. Então, eu só vejo aqui em São José, deve ter, porque a gente só vai afirmar coisas que a gente pesquisa. Então, você vai lá, documenta, vê, estuda, aquela coisa toda. A catira é a coisa mais linda, não é? Então, tem em todos os estandes você vai ver culinária, dança, contos, histórias, mitos. Nós temos muitos mitos aqui em São José. Temos comércio, temos transporte, né? Temos plantação, na parte da agricultura, da avicultura, usos e costumes que são próprios daqui de São José. Agora, quando é que você vai saber isso, Bernardo? Quando você se apaixona por aquela área do estudo e vai, pesquisa, vai, convive. Então, numa pesquisa, você vai, por exemplo, vou pesquisar, por exemplo, avicultura, um criador de galinha, que vai ter a galinha em casa, que cria, não é o comércio, é o que cria. Aí você vai ver milhões de coisas que você que tem que aproveitar daquela que vai resultar naquela... Como é que apareceu? Como é que... Vendedores aqui, ainda tem a linguagem do vendedor. Sim. Olha, o barulho que o vendedor faz para dizer estou chegando. É muito rico, né? É muito rico. Então eu fico, sabe, Fernanda, assim, pensando que eu que vim de fora, já sou joseense, viu? Porque eu já ganhei meu título de cidadã joseense, graças a Deus, porque amo essa cidade, tenho 7 filhos, todos nasceram aqui, são joseenses, então eu acho que me orgulho de ser joseense. E quando eu vou estudo essa área dessa cultura espontânea, essa cultura
que é da sabedoria do povo, eu cada vez me apaixono mais por São José e vejo a parte da ética, da moral, sabe? O modo de cumprimentar as pessoas. Olha, é muito rico, São José. Então, fico um pouco preocupada quando as pessoas não veem esse patrimônio cultural que a cidade tem, que é importante, e ele está pulsando, ele não é uma coisa do passado. Quando não usa mais, vai para a história do folclore, está entendendo? E o que está... E olha, eu vou te dizer, sabe, uma coisa que eu acho legal no Josense, a parte da ética, sabe? As pessoas, assim, nós temos um trabalho nas comunidades, chama Ecomuseu. Isso tudo, eu tive essa oportunidade por conta que de viver tantos anos aqui e tal, a gente criou uma entidade que chama CSCP, que é para incentivar, para estudar, criar pesquisador, aquela coisa toda. Bom, mas, enfim, é muito rico quando você faz a pesquisa, você vê como essa identidade ela se alimenta daquilo que é o real para o josense. Uhum. E o josense, ele eu não sei, a música, por exemplo, a poesia, os versos que eles criam, que eles falam, em determinados momentos, né? Você não é que você está encontrando, mas naquela manifestação aparece aquele que é o contador de caos. Mas é único, né? São momentos únicos. São momentos únicos, e tem muito, só que precisa, que eu acho que por isso que eu gosto de trabalhar com folclore, para soprar nas pessoas, para que as pessoas busquem saber disso, sabe? Busquem saber para fazer, valorizar as pessoas, a cultura dessa cidade, que não é só de São José, porque, olha só, Fernanda, São José, fala São José, mas, na verdade, a cultura não é um limite político, ela é uma mancha cultural naquele espaço, então abrange as cidades do Vale do Paraíba, ao redor. Então, você se identifica, olha que coisa legal, o meu vizinho tem coisas, meu vizinho que mora naquela cidade tem coisas como eu gosto, como eu faço. Exatamente. O folclore dá essa oportunidade de você ficar mais humana, olhar o outro como uma pessoa útil para você, que vai te informar muita coisa, sabe? Sim. Às vezes não tem nem escolaridade nenhuma, mas te informa das coisas que ele vivencia, sabe? Certo. Então, é muito bom. É isso, Fernanda. Bom, a gente poderia ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso, porque o assunto é muito rico, mas infelizmente o nosso tempo não permite. Então, para encerrar o programa, queria que a senhora deixasse um parabéns para São José. Ixi, em vez de parabéns, acho que eu vou deixar um agradecimento para essa cidade, sabe? Essa cidade me amadureceu como pessoa. Foi aqui que eu me descobri não como uma cidadã eu sempre fui por causa da minha vida, na comunidade, aquela coisa toda, mas como pessoa, eu agradeço a São José e ter essa oportunidade de estar falando com vocês, e estar falando lá no museu, falando do CCP, do Ecomuseu, enfim, eu quero agradecer muito a cidade. Já estou com uma idade avançada, mas quero viver bem mais para usufruir do bem viver. Mas eu quero deixar um recado, a coisa que eu mais amo em São José e agradeço a natureza é o meu banhado, sabe? O banhado, para mim, é um limitivo para a alma de qualquer pessoa, sabe? Quando você olha o banhado, cada dia ele apresenta um recado, ele dá uma mensagem, sabe? Então, o São José está de parabéns por conta do banhado e por conta das pessoas que amam São José e gostam da cidade. Tá certo, então. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente hoje, compartilhado um pouco do seu conhecimento, da sua história, né? Verdade.
Bom, Em Pauta de hoje termina por aqui. A gente deixa então os nossos parabéns para São José dos Campos, que está completando aí 253 anos, e que a cidade continue crescendo e se desenvolvendo como tem sido até hoje. Até a próxima!